A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Bom dia! Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, a partir de agora estamos aqui na sua emissora para levar até você com muito prazer, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive, programa de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, bom dia, querido ouvinte, que bom falar com você e que alegria podermos neste programa proclamar que Cristo vive. Salve Maria! Salve Maria! Padre, começamos as chuvas, eu queria saber se lá na região de Miranápolis, Seminário Maior Diocesano, as chuvas também apareceram por lá e com elas, às vezes, puxando um pouquinho de frio? Ô Paulo, graças a Deus, né? Nós temos que bem dizer a Deus porque a chuva chegou e a grama, o jardim estava tudo meio sequinho, né? Apesar da irrigação, mas agora está tudo florescendo. E, consequentemente, a vida brotando, né? De algum modo, não que ela não estivesse presente, né? A gente também vive melhor. Louvado seja Deus pela irmã chuva. Literalmente. Padre, mas nesse florescer, nesse aquecer o coração, é o que a liturgia prepara para todas as pessoas que puderem estarem na Santa Missa nesse final de semana, Padre? Que bom que você participa da Santa Missa e se por acaso, por algum motivo grave de enfermidade ou outro, você não puder, né, não deixe de rezar em casa e de, claro, rezar a palavra de Deus. Neste domingo, 26º do tempo comum, nós temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Resumidamente, trata-se da parábola que Jesus conta aos fariseus do rico Epulão, né, aquele que gostava de se banquetear, né, de vestir roupas vistosas, etc., e do pobre Lázaro, né? Lázaro que queria matar a fome ali na porta, né, da casa do rico, deitado no chão, com as sobras que caíam da mesa do rico. E também as suas feridas eram lambidas por cachorros, né, para indicar, assim, a tamanha miséria em que vivia Lázaro. Mas ele morre. E também o Evangelho diz, a parábola do Senhor, que o rico também morre. Isso já indica para nós que todos, né, ricos ou pobres, vamos morrer. E interessante notarmos que o Evangelho continua dizendo que o rico vê ao longe, né, Lázaro junto de Abraão, uma indicação de que está aonde os mortos estão, né, no Antigo Testamento, o seio de Abraão, e aguardando naturalmente a redenção de Cristo. Mas aqui na parábola, já à luz de Cristo, podemos antever o céu. E depois este rico que pede que Lázaro molhe ao menos a ponta do seu dedo para refrescar sua língua, porque ele sofre no meio das chamas. Ou seja, ele está no Hades, outro lugar que mais proximamente no tempo de Jesus os judeus concebiam como o lugar onde estavam os filhos do pecado, aqueles filhos da fraqueza, né? Aqueles que infelizmente viveram longe do Senhor e que estariam consequentemente longe dele na vida futura. E aqui nós podemos ver a questão do inferno, né, da condenação eterna. E então Abraão vai dar algumas lições e na verdade o Senhor nos ensina que há um grande abismo entre o céu e o inferno e que, portanto, apesar da insistência do rico, né, Abraão vai lembrar que ele e seus irmãos, né, têm Moisés, os profetas que os escutem. Apesar das insistências do rico, Abraão diz: se não escutam nem Moisés nem os profetas, não acreditarão nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, para dizer que aquele coração que está duro, que está fechado, que não quer crer em Deus, não vê os sinais de Deus, né? Não vê a presença de Deus e, consequentemente, vive distante do Senhor, né? Infelizmente, não herdará o céu. Por outro lado, como Lázaro, que apesar de em vida ter sofrido muitos males,
ter padecido, ninguém ter se lembrado dele, Deus não se esqueceu dele e concedeu-lhe o céu. Por isso, meus irmãos e irmãs, para concluir, lembremos que todas as nossas ações aqui, elas refletem na eternidade. Por isso, que elas nos levem a merecer o céu e jamais a condenação. Que Deus abençoe você. Amém. Em síntese de tudo o que o padre falou, sejamos pessoas melhores. Quem planta o bem, literalmente, vai colher o bem. Estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos falar agora com a irmã Maria Paula, ela que é da Arca de Maria. Gente que faz a igreja. Irmã Maria Paula, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Salve Maria, amiga. Salve Maria, bom dia, Padre Anevaí, a sua bênção, bom dia, Paulo Amparo, bom dia aos amigos ouvintes. Muito bem, irmã, a senhora tem um convite todo especial para hoje, domingo à tarde, aqui na Catedral do Senhor Bom Jesus. Que convite é esse, irmã? Então, nós temos um convite muito especial para você, devoto de Nossa Senhora, que deseja conhecer mais a Virgem Maria, crescer na espiritualidade mariana, amadurecer na vivência cristã. Estamos com um grupo de preparação para a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grillon de Montfort. Hoje à tarde, no salão da Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, às 16 horas, teremos uma formação que dura em torno de 1 hora. E todos os domingos, durante esses meses de setembro, outubro e novembro, estaremos fazendo essa preparação para a consagração que acontecerá no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, às 19h30, também na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa. Programa Cristo Vive. Irmã Maria Paula, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, fazer esse convite. E as pessoas que estão nos escutando agora, se quiserem entrar em contato com as senhoras aí da Arca de Maria, conhecer melhor sobre essa comunidade, essas realidades de consagração à Santa Mãe de Deus, a senhora tem algum contato, alguma realidade para essas situações? E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E fico aguardando meus devotos de Nossa Senhora logo mais às 16 horas no Salão da Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa. E também estou à disposição para quem quiser ter mais informações sobre a consagração a Nossa Senhora, ou as jovens que têm inquietação vocacional e querem conhecer a espiritualidade das irmãs da Arca de Maria, podem entrar em contato conosco pelo telefone DDD 62 98569 1536. Fiquem com Deus e salve Maria. Muito bem, o nosso muito obrigado à irmã Maria Paula. Padre Anevair, é lógico que breve, que se eu deixasse o senhor falar aqui da Santa Mãe de Deus, a importância da nossa consagração a ela, o senhor ia querer uns 10 programas, porque o senhor sabe o tanto que é bom e literalmente o tanto que faz mudança na vida das pessoas. Mas um gesto muito bonito que as irmãs estão organizando, sobretudo hoje à tarde aqui na Catedral do Senhor Bom Jesus. Com certeza, nosso obrigado às irmãs, na pessoa da irmã Maria Paula, por esse importante apostolado, elas que divulgam essa consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grillon de Montfort, método no sentido de indicar que a essência dessa consagração é colocar tudo nosso e todo o nosso ser nas mãos de Maria para que ela oferte ao Senhor. Então é um caminho espiritual de busca de santidade através da imitação de Cristo, e a forma mais perfeita de fazer isso é por meio da Virgem Maria. E como você dizia, a gente poderia falar muito, porque eu mesmo sou consagrado e me lembro da minha consagração como se fosse hoje. E claro, essa consagração, além de ser uma oração, ela é um compromisso de vida, Afinal de contas,
Consagrar quer dizer entregar tudo que a gente tem a Nossa Senhora, nosso corpo, nossa alma, nossos bens materiais, espirituais, nossas orações, nossas obras, nossos méritos, né? E ao fazer isso, a gente vive numa total dependência e pertencimento à Nossa Senhora, para que ela conduza a Jesus, né? A cada um de nós de uma forma mais segura e mais rápida, né? Por isso nos entregamos a ela, bem como a congregação das Irmãs da Arca de Maria. Padre, até Monsenhor Mário Cuomo, que eu tive o prazer, o privilégio de conhecer um santo sacerdote, dentre vários que passaram aqui pela nossa diocese, de saudosa memória, que Deus o tenha, já partiu para o céu, para o paraíso, mas ele também teve a oportunidade de ser o diretor espiritual do Seminário Maior Diocesano. Ele tinha uma frase muito forte no que diz respeito a essa consagração à Nossa Senhora, né, referindo-se aos seminaristas ou até mesmo ao sacerdote. Era uma frase forte, com tom assim de brincadeira, mas muito firme e presente, sobretudo nos dias atuais, padre. Ah, sim, com certeza. Monsenhor Mário Cuomo, de saudosa memória, um homem de Deus, muito devoto da Virgem Maria, de São José, né? Propagava a devoção ao amor infinito, e aqui um abraço a todos que ainda na diocese, graças a Deus, cultivam essa devoção, essa espiritualidade. Ele dizia lá no nosso tempo de seminário que o sacerdote que não amar a Virgem Maria vai amar outra Maria, né? Por isso, uma frase, claro, de impacto, mas que tem toda a sua veracidade, né? Afinal de contas, o sacerdote deve ser o enamorado da Virgem e, claro, da Santa Igreja, para que o seu coração indiviso possa servir inteiramente, né, a Cristo e a Igreja. Verdade, padre. E nesse a Cristo e a Igreja, a Diocese de Anápolis permanece em grande júbilo, festa, porque no próximo dia 11 agora de outubro, pela graça de Deus, pela intercessão dessa sempre bem-aventurada, né, Virgem Maria, nós teremos 3 ordenações diaconais aqui na nossa diocese, 1º grau da ordem. E agora, com muito prazer, com muito carinho, amigo ouvinte, vocês vão conhecer um pouquinho desses 3 seminaristas que serão ordenados pela graça de Deus. Primeiramente, o seminarista Marcelo Rodrigues Luiz. Vocação em Foco. Seminarista Marcelo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Nevair, bom dia, Paulo Amparo, bom dia também a todos os ouvintes do nosso programa. Que legal, obrigado, Marcelo. Marcelo, gostaríamos de saber quem é o seminarista Marcelo Rodrigues Luiz, que está pertinho de ser ordenado nesse 1º grau da Ordem da Santa Igreja como diácono. Então, me chamo Marcelo, tenho 28 anos, sou o mais velho de 3 filhos, tenho um irmão e uma irmã. Sou de Campo Limpo, de Goiás, meus pais moram na região rural, no município de Campo Limpo, e lá eu morei com eles até os meus 18 anos, que foi quando eu ingressei no seminário. Fui batizado na paróquia de São Sebastião, dos frades franciscanos capuchinhos, e participei numa das comunidades dessa paróquia de São Sebastião, que é a comunidade Nossa Senhora das Graças, e é uma comunidade rural que fica ali na região onde os meus pais moram, né? Nessa comunidade eu fiz minha catequese, recebi a primeira Eucaristia, também na paróquia de São Sebastião eu fui crismado, né? Então, nessa comunidade foi onde minha vida de fé foi sendo amadurecida. Lá nós tínhamos missas 2 vezes por mês, e entre essas missas tínhamos os terços nas casas, né? Então foi nesse contexto que minha fé foi sendo amadurecida. Depois, quando eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a participar em Campo Limpo, na paróquia de Santa Terezinha, dos grupos de jovens, né? Participava ali de alguns encontros também na paróquia de Santa Terezinha, e ali minha vocação foi sendo amadurecida. Nesse período foi quando eu comecei mesmo a discernir, a rezar mais com a minha vocação e me questionar mais, né? Então, nesse período, a paróquia de Santa Terezinha me ajudou muito, né, com todos os fiéis ali, amigos que fiz, também com a ajuda do pároco. Fui bem assistido nesse período, né, de preparo para ingresso no seminário.
Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Obrigado, Marcelo. Mas seminarista, como se deu todo esse processo vocacional, discernimento, acompanhamento, acolhida no seminário, etc., amigo? Falar sobre vocação sempre tem muito o que dizer, né, Paulo? Mas, de maneira mais resumida, quando eu comecei a participar então dos grupos de jovens, ali por volta dos 16 anos, o chamado vocacional se tornou mais claro, sabe? E mais forte também no coração. Então procurei ajuda, primeiramente com os frades capuchinhos. Fiz ali mais ou menos 6 meses de encontros vocacionais com eles, né? E na metade desse percurso começou a surgir uma inquietação sobre essa vida do padre diocesano. E então fui conversando com alguns padres, né? Padre Juvencio, que era o pároco da paróquia Santa Terezinha naquele ano, e também com o Padre Oswaldo, que estava na catedral. Os dois me ajudaram muito nesse sentido e me orientaram em como procurar ajuda, né, no seminário, como ir participar dos encontros vocacionais. Em 2014, na metade do primeiro semestre, comecei a participar dos encontros vocacionais no seminário, e então no dia 25 de novembro de 2014, eu recebi a notícia de que havia sido admitido para o ingresso no seminário no próximo ano, né, que no caso seria 2015. E então, no dia 2 de fevereiro de 2015, ingressei então no seminário, né, e ali uma nova vida, né, se inicia em uma nova etapa da formação. E foi um tempo muito feliz, a qual sou muito grato a Deus, né? Um tempo de seminário, um tempo de muito aprendizado, né, de muita alegria, de autoconhecimento, de oração. E então todo esse percurso, todo esse itinerário que a formação nos dá sempre me ajudou muito, né, até chegarmos aqui, né, nesse momento em que nós nos preparamos para nos ofertar inteiramente a Deus e à Igreja, né, a serviço dos irmãos e nas nossas comunidades, né? Então é uma alegria muito grande a gente olhar para trás e ver, né, esse percurso que já fizemos e também tudo que temos ainda a viver, né, na nossa formação, na nossa entrega. A gente vai vendo o mistério de Deus, da bondade de Deus em nos chamar e nos dar a graça também para irmos correspondendo, né, nesse chamado vocacional. Que legal, Marcelo. Marcelo, também gostaríamos que você falasse dos locais por onde você fez pastoral durante todo esse processo formativo e também da experiência de fazer pastoral na residência episcopal com o nosso bispo diocesano, Dom João Wilke, amigo. Sobre a pastoral na residência episcopal, Paulo, sempre uma alegria e uma graça muito grande estar próximo do bispo, né? Foi um tempo de muito aprendizado para mim, de muita graça, porque pude ter a oportunidade, né, de ver de mais perto a missão do bispo. Claro que o contexto que eu estava ali era mais reduzido, chegava sábado à tarde, ficava até domingo à noite, mas ao mesmo tempo um período intenso, né, por ser fim de semana, então mais atividades ali, e poder acompanhar o bispo nessas celebrações, nos eventos, né, ver a sua missão na diocese foi muito importante para mim. Acredito até que para a nossa espiritualidade diocesana, essa proximidade com o bispo, né, da sua missão, nos ajuda. Então sou muito grato a Deus por esse período com Dom João na residência episcopal. Destaco também, né, o fato de ter convivido ali com Dom Dilmo, nosso bispo auxiliar já falecido, né, tão querido por todos, né, então um convívio também muito agradável, muito fraterno, muito paternal, melhor dizendo, ali a pessoa dele na residência episcopal, né? Então, sou muito grato a Deus por ter tido essa oportunidade de conviver tanto com o nosso bispo diocesano, Dom João, como também com Dom Dilmo, nesse período do ano de 2023. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Paulo, eu fiz pastoral em 2018, que foi quando eu comecei a fazer as pastorais de ano, na paróquia de Santa Edviges, em Jaraguá. Fiz 6 meses de pastoral ali, começando em fevereiro e indo até junho, né, como final de junho ali. Depois, no ano de 2022, no contexto
pós-pandemia, né? Então nós estávamos ali retornando às atividades pastorais. Eu fiz pastoral com o padre Rafael naquele então, região pastoral Jesus Bom Pastor, né? Hoje paróquia Jesus Bom Pastor. Então lá eu fiz pastoral com o padre Rafael e com o seminarista Gabriel Hudson. Nós ficamos ali nesse ano de 2022 e também, simultaneamente, eu fazia pastoral com a pastoral vocacional diocesana, também acontece pós-pandemia, então retornando às atividades, né? Foi um período muito bom para conhecer tanto a comunidade de Jesus Bom Pastor, como também as atividades da pastoral vocacional diocesana. No ano de 2023, eu fiz pastoral na residência episcopal com o nosso bispo diocesano, Dom João, e ali também morava nosso saudoso bispo auxiliar, Dom Dilmo, e quando as atividades estavam mais tranquilas, né, nossas agendas estavam mais tranquilas, também participava da pastoral na paróquia de Nossa Senhora da Abadia. Então também um período de muita graça, né, nesse ano de 2023. No ano de 2024 eu fiz pastoral em Pirenópolis, na paróquia de Santa Bárbara, com o padre João Paulo Silva, né? Então, uma comunidade também muito viva, muito bom estar ali naquela realidade. Não conhecia muito de Pirenópolis, né? Então foi um momento muito bom para conhecer aquela comunidade. E nesse ano de 2025 eu fui enviado para fazer o meu ano pastoral, ano de síntese vocacional, na paróquia de São Pedro e São Paulo, em Abadiânia, junto com o padre Joaquim, onde eu estou até o momento me preparando para minha ordenação diaconal. Que legal, Marcelo, que belo, realmente, Dom Dilmo Franco, de saudosa memória, né? Mas Deus literalmente sabe o que faz. Mas, seminarista Marcelo, muito obrigado por participar aqui no nosso programa Cristo Vive, e gostaríamos que o senhor fizesse esse convite, né, todo especial às pessoas que nos acompanham para esse dia que estamos aguardando chegar, esse dia que literalmente irá fazer diferença na vida dos senhores. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar um pouco da minha história, né, do meu percurso formativo, né, aqui com os nossos ouvintes, né, então agradeço mesmo a oportunidade, né, e deixo aqui meu convite para que todos possam participar conosco no próximo dia 11 de outubro, no sábado, às 10 horas da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus, da nossa ordenação diaconal. Então vai ser uma alegria ter vocês com a gente nesse dia, né, de tanta graça para nós, para nossas famílias, né, e queremos partilhar com vocês esse momento. Pedimos que rezem por nós, né, por este dia, mas também pela missão que nós abraçamos diante de Deus, diante da Igreja, para que sejamos fiéis, generosos, né, para seguirmos a vontade de Deus e podermos sempre sermos servos, né, à disposição daquilo que Deus quer através da sua Igreja. Então, contamos com a sua presença, contamos com a sua oração, né, nesse dia tão importante da nossa vida. Deus lhes pague por tudo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Padre Nevair. E nos vemos no próximo dia 11. O nosso muito obrigado ao seminarista Marcelo. E agora, nesse ritmo de júbilo, vamos falar também com o seminarista Diego Pereira da Silva. No meio do povo. Seminarista Diego, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Nevair, sua bênção. Bom dia, caros irmãos que nos acompanham através deste programa. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Eu sou um jovem simples, de origem humilde, natural de Pirenópolis, que gosta de ler, que gosta de praticar esportes, que procura ter uma profunda intimidade com Deus, né, uma profunda espiritualidade, e que nesses 10 anos de caminhada vocacional procura estar fazendo a vontade de Deus e encontrar o meu lugar no mundo, né? E penso ser este dentro da igreja como sacerdote. Que legal, Diego, obrigado por estar aqui conosco nesta manhã de domingo. Mas, seminarista Diego, como se deu todo esse processo vocacional e formativo, amigo? Falar de vocação é falar um pouco de mistério, né?
como é algo muito pessoal, as pessoas sempre se perguntam, né? Como se deu, como é que aconteceu? E logo se pensa naquelas pessoas que já desde criança, né, brincavam de celebrar a Santa Missa, que foram coroinhas. No meu caso não foi assim, né? Eu penso que o meu caso foi um caso extraordinário, vamos dizer assim, né? Eu até os 15 anos eu frequentava as Santas Missas, né? Como todo jovem, normal. Participava de um ou outro movimento, assim, encontros, mas não de uma pastoral específica. E com 15 anos eu então fui chamado para tocar na missa. Eu aprendi a tocar violão com 15 anos e depois de uns 3 meses que eu estava tocando, me chamaram para tocar na Santa Missa. Então eu passei a tocar muitas vezes na semana na Santa Missa. E foi aonde surgiu um pouco dessa inquietação. Aquela pergunta que todo jovem, né, que está à procura de um discernimento vocacional se faz, né? Por que não? Sempre me senti muito bem dentro da igreja, nas coisas da igreja, né? Lendo livros de santos, conhecendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus. Sempre tive uma afeição também à figura do sacerdote. Sempre considerei os seminaristas, pessoas que estavam no seminário, muito melhores do que eu, né? Que eu também sou cheio de limitações, de defeitos, e devido a isso eu não atentei a tanto de entrar imediatamente no seminário. Então, com 18 para 19 anos, eu saí de casa, fui servir na base aérea de Anápolis, eu servi 3 anos, cursava engenharia mecânica, e no primeiro ano de engenharia, né, o primeiro ano ali de serviço militar, foi aonde voltou essa inquietação. E como já era um tempo que eu tinha que dar uma resposta para mim, mas também para Deus, e também para uma questão, né, social, vamos dizer assim, foi aonde então eu decidi, né, através dessa inquietação, começar um segmento. Foi então que um padre veio para minha cidade, já tinha falado até mesmo com o padre Nevair sobre essa questão vocacional, e então comecei a fazer um caminho vocacional. Foi onde então logo se colocou vários desafios, né? Deixar a profissão até então desejada, que era de ser engenheiro mecânico, ou talvez a profissão militar, né? Pensava também já em fazer cursos militares, cursos operacionais. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né, operacionais, e me identificava também muito com esta área, né? Mas esse chamado falando mais forte, então deixei a faculdade, né? Tranquei a faculdade, saí do militarismo e adentrei então o seminário. Foi um tempo assim de muito discernimento, um tempo de muitos desafios, um tempo de se contrapor, né? Se ver os seus limites, ver as misérias, aprender a rezar de fato, aprender a fazer silêncio, aprender a ouvir a voz de Deus. E posso dizer que até os dias de hoje, né, não me arrependo de ter entrado no seminário, embora no último ano do seminário eu tenha saído, ficado um ano fora do seminário. E então pedi humildemente, né, à igreja depois que me acolhesse de volta. E a igreja, como é mãe, né, que não recusa o pedido de seus filhos, me acolheu novamente. E estou em paz, penso estar no lugar que Deus, né, me colocou, e aqui que eu vou dar fruto. E está sendo uma alegria, está sendo desafiador. Estamos aqui na correria dos preparativos para a ordenação. E Deus, né, na sua providência, está agindo, né? Está colocando cada coisa no lugar, está ajudando. Esses dias, né, vem forte no coração, uma certa ansiedade, aquela, né, ânsia de chegar o dia logo, mas parece que ainda não é a sua vez. Mas é um conjunto de coisas, de emoções que é difícil a gente transmitir para quem está ouvindo, né? Mas para aqueles que são chamados, para aqueles que têm essa inquietação, né? Faça o discernimento, né? Assim como eu fiz, né? Por que não, né? Se dê essa oportunidade. E mais ou menos seria isso, né? O tempo é curto, mas teria muitas outras coisas para falar, mas deixa para um outro momento, tá certo? Seminarista Diego, quais os locais que o senhor passou fazendo pastoral?
Eu sei que não é bom manifestar publicamente, né? Mas o local que o senhor mais está gostando é onde o senhor está atualmente, né? Na paróquia que o senhor está, mas isso deixa de lado. Mas como se deu, né, essas realidades de pastoral para somar, melhorar mais ainda nesse processo formativo, amigo? Dentre as várias pastorais, né, que passei, claro, São Pedro e São Paulo tem um lugar especial, né, um carinho especial por aquela comunidade, né, por aquela paróquia, pessoas que têm me ajudado, que me ajudam, né, a crescer. Também tive a graça, né, a oportunidade de conviver com outros sacerdotes em outras pastorais. Já fiz pastoral na paróquia São José Operário, na paróquia Santo Antônio da Mulândia, São Pedro e São Paulo também, Abadiânia Velha. Já fiz também uma pastoral fora da diocese, na diocese de Rubiataba, Mozarlândia, na paróquia de Mantrinchã, cuja a padroeira é Santa Luzia. Também fiz uma missão também em Belém do Pará, numa comunidade ribeirinha. É uma proposta feita pela formação no seminário. Momento de graça também, desafiador. Atualmente estou na paróquia São Pedro e São Paulo, né? Sou muito grato por estar lá. E também já tenho rezado, né, por aqueles aos quais Deus vai me confiar uma vez como diácono e futuramente, se for da vontade de Deus, como sacerdote, né? Então, até a ordenação agora estamos na expectativa, né? Continuo na paróquia ou não continuo na paróquia como diácono, né? Mas em tudo seja feita a vontade de Deus. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Que legal, Diego. Diego, queremos agradecer a sua participação e ao mesmo tempo pedir para que o senhor faça um convite para esse dia tão especial que está chegando, amigo. Então, a nossa ordenação diaconal será no dia 11 de outubro, às 10 horas da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus, né? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que nos ouvem, que rezassem por nós, porque antes da ordenação, na semana que vem, nós teremos um retiro espiritual, onde momento de intimidade com Deus, de espiritualidade, momento também de rever a nossa história, momento também de entregar tudo a Deus e para vivenciar melhor o dia da ordenação. Então conto com as orações de todos. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã de hoje, onde pude partilhar um pouco, né, um pouquinho da minha história, né? Gratidão. O nosso muito obrigado ao seminarista Diego Pereira da Silva. E agora vamos falar com o último ordenando nesse próximo dia 11, o seminarista Orlando Joaquim Inácio. Seminarista Orlando, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, amigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, para Nevair, sua bênção. Bom dia, Paulo Amparo. E agradeço o convite, né, para poder participar deste programa nesta manhã. Muito bem, o nosso muito obrigado ao seminarista Orlando Joaquim Inácio. Mas seminarista, é muito bom tê-lo, senhor, aqui conosco nessas realidades, nesse domingo, nesta manhã, e gostaríamos que o senhor partilhasse, né, que o senhor dissesse um pouquinho como se deu essas realidades desse despertar vocacional, a realidade da vocação, os passos nesse sentido, acompanhamento, discernimento. Nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho dessas realidades vocacionais, amigo. Ô Paulo, a minha vocação sacerdotal, ela surgiu na minha infância, né? Deus me chama desde pequeno mesmo. Sempre gostei muito de rezar, né? Sempre gostei muito, desde criança, de participar das coisas da igreja. Fui coroinha. Eu mesmo corri atrás para ser catequista. Na minha juventude, eu fui ministro da Eucaristia na minha cidade de origem, porque eu sou natural de Alfenas, Minas Gerais, né? Então, a minha vida, desde criança, né? Então, eu sinto esse chamado no coração. Só que também, né, desde criança, também tinha um desejo de ser médico. Então, meu coração sempre foi um palco de lutas, né, entre coisas opostas, né? Então eu queria ser médico para poder ajudar a minha família. A minha família é uma família simples, né? Sempre foi muito simples, humilde.
Então, meu desejo, né, era poder ser médico, ajudar minha família, né? Depois, casar, né, e construir família também. Muito bem. Eu fiz vestibular para medicina, passei, só que foi numa particular, numa faculdade particular. Meu pai não tinha condições de pagar. Eu havia solicitado uma bolsa, tinha conseguido essa bolsa, mas depois o dono da faculdade voltou atrás. Então o que eu fiz? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou então fazer vestibular para odontologia, que também na minha cidade tem uma faculdade federal. Na época era uma faculdade, era um centro universitário. Tinha alguns cursos, hoje é uma universidade mesmo. Federal. Fiz então o vestibular para odontologia, passei. Comecei a fazer o curso e terminei, né, com certeza. E falei assim, agora então eu vou estudar, né, e trabalhar um pouco, depois eu vou e faço medicina. Só que Deus foi esperto, porque Ele usou essa minha faculdade de odontologia para me pescar. O meu professor da de odontologia tinha aqui em Anápolis um primo da esposa dele que tinha uma clínica aqui que eu trabalhei bastante tempo. E ali então ele falou assim, Orlando, se você quiser ir para Anápolis, né, lá tem uma vaga numa clínica lá, você quer ir? Daí eu vou, né? Nunca, né, pensei em vir para Anápolis, né? E para mim é uma cidade muito longe da minha cidade, quase 1.000 quilômetros de distância. Mas eu aceitei, né, vir, e a cidade em si me agradou, né? Mas ao mesmo tempo eu queria voltar para trás, né? Porque era muito longe e nunca tinha saído de casa. Mas só que ao chegar aqui no trabalho, então eu comecei a ter alguns problemas no trabalho. Então eu comecei a participar da missa todos os dias. E então nesse intervalo Deus foi então conversando e falando no meu coração. E a diocese de Anápolis, né, me agradou muito mesmo, né? A minha diocese lá de Minas era boa, né? Só que sim, Anápolis era excelente. E aquele desejo de ser padre, né, veio muito forte no coração novamente. E por causa dos testemunhos dos padres da época, eram padres praticamente que viviam como padres mesmo, né? E aquilo ali então me aqueceu o coração. E o padre, na época era o padre Luiz Carlos Lorde, falou muito sobre uma consagração a Nossa Senhora pelo médium São Luís de Nuno de Montfort. E eu sempre fui devoto de Nossa Senhora também. Só que quando o padre falou dessa consagração, eu quis logo fazer. E quando eu li o tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, né, meu coração assim aqueceu de uma tal forma também para com a devoção a Nossa Senhora. Cresceu tanto, né, que eu queria logo me consagrar. E quando eu me consagrei a Nossa Senhora, minha vida deu uma guinada, uma virada de 180 graus, né? Já não queria mais voltar para Minas, né, mas queria fazer a vontade de Deus. Mas passou um tempo, né, aquele desejo de voltar para Minas de novo veio à tona, queria voltar, né, ficar perto da minha família. Aí eu falei assim, os problemas na clínica que eu estava trabalhando começou a crescer também. Mas faz o seguinte, eu vou pedir para minha mãe rezar para mim. A minha mãe tinha uma forma muito simples de rezar, né? E a forma que ela rezava era a seguinte, ela rezava para você e pedia para que você abrisse, ela dava para você a passagem bíblica para você ler, né? Orlando, você vai ler o Salmo 109. Então, quando eu fui ler o Salmo 109, é aquela passagem que até o Padre Nevair com certeza sabe, fala o seguinte, na hora que eu li esse versículo, meu coração veio aquela paz. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, quando eu li esse versículo, a paz reinou no meu coração, aquela luta interior cessou, então veio aquela aceitação. Então, agora eu vou fazer a vontade de Deus mesmo. Conheci o Padre Fidelis, que foi meu diretor espiritual por bastante tempo, e ali então ele, conversando comigo, né, viu que eu tinha muitos sinais, né, para a vocação sacerdotal. Conversei com o Padre Nevair em 2019, então em 2020, né, eu tive então a coragem de largar então a profissão, né, e entrar no seminário. Fiz um ano de propedêutico,
Já havia feito a filosofia na faculdade católica, mas eu tive que fazer ainda no mosteiro algumas matérias. Depois fiz os 4 anos de teologia. Após terminar os estudos, né, fui fazer um ano, né, de síntese pastoral, né, numa paróquia. Fui para Nerópolis, né, com o Padre Bruno, na paróquia Imaculado Coração de Maria. Fiquei 6 meses lá com ele. Agora estou com o bispo, né, cuidando do Dom João Wilk, né. E estou agora nas portas, né, da ordenação sacerdotal, diaconal, né. Mês que vem, com a graça de Deus, né, iremos ser coordenados, né, diáconos. Sou muito grato, né, à igreja que me aceitou como candidato, como diácono eleito, já posso dizer, né, o mês que vem, com a graça de Deus, serei ordenado diácono. Então, essa seria uma pequena, né, história da minha vocação sacerdotal. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Que legal, que belo, seminarista Orlando, muito bom. Como é bom ver o agir de Deus na sua vida. Mas, seminarista Orlando, diante de tantas realidades que o senhor partilha aqui para nós, né, parece que foi ontem a entrada do seminário, a entrada do senhor, né, no seminário, e já estamos próximos, né, a esse dia tão esperado dessa ordenação. Nesse primeiro grau da ordem, como que está o coração do senhor com essas inúmeras realidades, seminarista Orlando? Ô Paulo, eu que agradeço o convite para participar do seu programa nesse domingo. Pode contar sempre conosco quando precisar. Fique com Deus também, abençoado domingo. Que legal, parabéns, muito bom, muito belo, seminarista. Mas, seminarista, de uma maneira assim especial, nós gostaríamos que o senhor fizesse um convite a todas as pessoas que nos acompanham neste momento, né, para que possam estar na catedral nesse dia 11, onde vocês 3 serão ordenados, né, nesse primeiro grau da ordem, como diáconos da Santa Igreja. Nós gostaríamos que o senhor fizesse esse convite. Paulo, então um grande dia, né, está chegando. Então eu, juntamente com o Marcelo e o Diego, todo o Diocese de Anápolis, no nosso seminário diocesano, gostaríamos de convidar cada ouvinte do programa para participar, né, da solene celebração, né, onde seremos ordenados, né, diáconos para a Santa Igreja. Será no dia 11, né, de outubro, às 10 da manhã. Então todos, né, vocês estão convidados, juntamente com suas famílias. Venham participar dessa alegria conosco. Seminarista Orlando, muito obrigado por partilhar estas realidades aqui no nosso programa, e com certeza, com as graças de Deus, nós estaremos lá. Padre Anevair, eu acho que o senhor é uma das pessoas mais próprias para falar desses 3 ordenandos que teremos no próximo dia 11. O senhor literalmente os acompanhou, fizeram questão de falar do senhor, deram inúmeras pinceladas desse aceitar o convite de Deus, falar um sim, né? Entrar na pastoral, ver todo o acompanhamento que a igreja se propõe, todas essas realidades, o acompanhamento com os senhores, a adentrada no seminário, processo formativo, pastoral. Seminarista Orlando, quando ele falou dessa consagração na senhora, que a vida dele mudou radicalmente, e como muda, achei muito belo. Eu particularmente arrepiei, porque eu e ele, nós temos 2 mães do céu, né? A mãe dele recentemente veio a falecer, mas na época ela estava viva. Então, como é bom se reportar a Santa Mãe de Deus, como ela cuida. Eles deram inúmeras pinceladas de todas essas realidades que eles estão vivenciando, e com certeza irá culminar, né, uma partezinha no próximo dia 11 de outubro. Definitivamente, Paulo, eles vão dizer seu sim a Deus, né? Afinal de contas, a vocação é um chamado da parte de Deus e uma resposta da parte do homem. E eles discerniram esse chamado, ajudados pela igreja, né? E agora dão uma resposta. Já começaram a dá-la à medida que começaram o processo de discernimento e formação, e agora, como diria, né, consumam essa entrega total ao Senhor. Para mim é uma emoção, é uma alegria muito grande, porque eu os acompanhei
e pude, com outros formadores, ver, como você mesmo comentava, o agir de Deus na vida deles e como eles também foram e vêm correspondendo às graças de Deus, né? E alimentamos uma grande esperança porque são pessoas muito boas, graças a Deus. Nesta semana começa o retiro deles, na segunda até sexta-feira. Vou estar pregando e peço que rezem por nós para que o Espírito Santo, na verdade, conduza este momento de espiritualidade tão importante na vida daquele que vai ser ordenado, né? E é interessante a gente ver que cada um, né, a seu modo, foi chamado, né? Se a gente vê aí na ordem, né, da entrevista, né, primeiro foi o Marcelo, né? O Marcelo lá de Campo Limpo, né, participando ali na comunidade, na zona rural, Nossa Senhora das Graças, rezando o terço nas famílias, né? Ajudando também, participando na São Sebastião, depois na paróquia de Campo Limpo, grupo de jovens, enfim, o Senhor foi cativando, né? E, digamos assim, o elegeu. E ele discerniu, adentrou, ingressou, né, no seminário, como ele mesmo colocou, depois de ter feito uma experiência nos franciscanos. Depois, o Diego, né, que lá em Perinópolis, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, inicialmente, hoje lá foram divididas as paróquias, tem a paróquia Santa Bárbara, né? Na época eu estava lá, me lembro, ainda quando ele me procurou pela primeira vez, partilhando alguma dúvida da questão vocacional, né? Era até o momento da Via Sacra, eles encenavam na Semana Santa Via Sacra, e ali um pouco antes da Via Sacra, ele, de soldado romano, né, me procurou partilhando esta inquietação. E depois, claro, também deu sua resposta, deixou o militarismo, né, e ingressou no seminário. O Orlando, né, já o conhecia desde quando eu era seminarista, né, ele dentista, atuando aqui na cidade de Anápolis. Ele contou um pouquinho de onde veio, de Alfenas, né, Minas Gerais, e viu o Orlando desde aquele tempo muito religioso, né, um homem muito, digamos assim, frequente na catedral. E depois, né, com o passar dos anos, né, eu já na reitoria do seminário, lá no ano 2019, ele vem partilhar também suas inquietações, avaliamos e ele deixa, digamos assim, de exercer, né, a profissão de odontólogo. Na verdade, não é que deixa de exercer, né, ele deixa ali de atender, deixa tudo e entra no seminário também. Mas depois, com o passar do tempo, no seminário ele nos ajuda a montar um consultório odontológico, né? Porque também precisávamos, e ele tendo, né, essa formação nos ajudou e ajuda muito. E aqui eu quero agradecer também aos dentistas que voluntariamente atendem no seminário, que Deus lhes pague e recompense por tudo bem. Mas essa iniciativa do Orlando, apoiado pela formação, foi muito boa, né? Todos nós somos ajudados aí por alguns profissionais que caridosamente atendem no seminário. Mas o fato é que também o Orlando, né, teve esse discernimento, né? E sem dúvida alguma a devoção à Nossa Senhora, a sua consagração a ela, né, fez com que ele percebesse que ele é chamado a ser filho predileto dela também no sacerdócio. Claro que agora como diácono e, se Deus quiser, no ano que vem como sacerdote. Então nós rezamos muito por eles, nós estamos muito felizes com eles e reforçamos aqui o convite a todos os ouvintes a participarem desta ordenação diaconal dia 11 de outubro, sábado, 10 da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus. É verdade. Padre, um programa com pautas maravilhosas, como sempre, graças a Deus. E a gente sempre gosta de reportar aqui, que a gente não consegue reportar nem 0,5% dessa vida forte, né, e palpável que acontece em nossa diocese. Mas louvado seja Deus por isso. Estamos indo para o finalzinho do programa. Qual que é o recadinho básico já nessa conclusão do mês de setembro, o mês que a igreja dedica às Sagradas Escrituras, né? Que os fiéis lembram mais de São Jerônimo, etc., com a chegada das chuvas. O que é o recadinho básico do senhor? Espero que você, querido ouvinte, tenha crescido na intimidade com o Senhor através da palavra dele, a palavra de Deus, né? Mês de setembro, mês da Bíblia, estamos concluindo. Claro que todo mês, todo dia, é sempre, né, mês e dia da Bíblia, da palavra de Deus. Ela tem que sempre ter uma prioridade na nossa vida, mas estamos aí às portas, né, de começar o mês de outubro, o mês das missões.
Então eu queria pedir a você, querido ouvinte, irmão e irmã, que reze pelas missões, pelos missionários, agentes que estão em outros países ou de outros países no nosso, mas também que você e eu sejamos, além de discípulos, missionários, levando o amor de Deus, o Evangelho, pela palavra, mas sobretudo pelo nosso testemunho, aonde quer que nós estejamos. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Paulo, que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com essas palavras do Senhor não tem como se reportar a Santo Antônio, que cessem as palavras e falem as obras. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. Paz e bem. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.